o seguinte: para um aluno tirar 10, o professor tem que ser nota 10. Quero contar uma história. Um tempo atrás, eu estava num local e um professor disse assim para mim: Maurício, comigo ninguém tira 10. Aquilo me chamou muita atenção. Comigo ninguém tira 10. Eu acredito que deve ser o desafio, o sonho e a grande realização de todo professor dar 10 para todos os estudantes. Porque se um professor dá 10 para a sala inteira, significa o quê? Que todos aprenderam ao seu máximo potencial. Essa é a questão. Aquilo me chamou a atenção. E eu fui pesquisar um pouco aquele professor. E eu cheguei à conclusão que o professor que tinha me dito que ninguém tirava 10 com ele, sabe por quê? Porque ele não era um professor nota 10. Um professor nota 10, que é um professor brilhante, que faz os olhos dos seus estudantes brilhar, que faz uma viagem no bom sentido da palavra com os seus estudantes, que não olha no relógio a todo instante, que a aula inicia e o estudante não vê o tempo passar, que sabe conversar com o estudante, que sabe explicar, que sabe fazer com que o estudante se torne um agente proativo do processo de ensino-aprendizado. Esse era o professor. Ele não era nada disso. E aí, um belo dia, eu falei para ele: professor, eu descobri porque o senhor não consegue dar um 10 para os seus alunos. Porque o senhor disse que ninguém tira 10 com o senhor. Ele: ah, é, Maurício, por quê? Porque o senhor não é um professor nota 10. É claro que eu falei isso no particular. Ele levou um susto, ele assim: como assim? Sim, professor, quando o senhor falou isso, eu fui pesquisar um pouco a seu respeito. E o que eu percebi? Eu percebi que o senhor não é um bom professor. Eu percebi que os estudantes não gostam da sua aula. Eu percebi que os seus colegas falam mal do senhor. Ele olhou para mim e disse assim: tá tudo bem contigo, Maurício? Eu assim: comigo tá, mas não tá bem com o senhor. Só tem um detalhe: nós somos seres humanos que podemos mudar comportamentos a qualquer instante. Basta querer. Alguns inclusive dizem que um comportamento humano, ele adquire um novo hábito a partir de 21 dias de mudança. Então, se eu faço algo sempre de uma forma e eu mudo, eu vou me irritar, eu vou aprender durante 21 dias. Passados 21 dias, eu volto a esse novo patamar. Eu expliquei isso para ele e disse assim: professor, não se irrite, não fique bravo. Sabe o que o senhor tem que fazer? Mergulha em práticas inovadoras. Aprenda da aula. Mas eu sei da aula. Pois é, me parece que o senhor sabe da aula, só que o senhor não sabe ensinar, porque a turma não está aprendendo. E ele olhava para mim de maneira assim, né? E eu gerei um desafio a ele. Eu quero dizer para vocês que esse professor hoje, modéstia de lado, ele é grato a mim. Porque esse professor, ele começou a dar 10 para os estudantes dele. Não por dar o 10 por dar o 10, mas porque os estudantes agora mereciam 10. Ele conseguiu entrar na cabeça dos seus estudantes, melhorando a sua prática de ensino-aprendizado. Os estudantes passaram a aprender e passaram a tirar 10 por mérito. Mérito de quem? Do estudante que aprendeu e do professor que ensinou. Aí está a grandiosidade da educação. O professor ensina e o aluno não. O estudante tem que conseguir aprender. Porque se o estudante não estiver conseguindo aprender, o problema, em uma parte substancial, está no professor. E eu não quero aqui colocar 100% no professor. Fica a dica. A pergunta é: será que você que está me vendo dá 10 para os seus estudantes? Se você não está dando 10, é porque você não é um professor nota 10. E pode até saber dar aula, mas não está sabendo ensinar, porque a turma não está sabendo, não está conseguindo aprender.
É o seguinte, a educação transforma. Um grande abraço e um beijo no coração.